Olá, hoje nós vamos falar de psicologia. Minha convidada de hoje é empreendedora, criativa e muito comprometida. Natural de Estância Velha, filha da Dona Vivian e do seu Raul, é psicóloga formada e pós-graduada em psicologia humanista pela Universidade Fevale. A esposa do Alexandre também é formada em licenciatura plena em matemática e atuou como professora por 17 anos na Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Atualmente, a mãe da Laura é diretora e psicóloga responsável do Núcleo de Atendimento Psicológico, o NAP, um local onde os pacientes são atendidos de forma especializada dentro da psicologia. Hoje teremos uma conversa de peso com Aline Cruz. Seja muito bem-vinda, Aline Cruz, para essa conversa de peso. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Fico contente de estar aqui hoje. Poder falar um pouquinho do NAP, mas primeiro vamos começar contando um pouquinho da tua história aqui. Que história é essa que tu foi parar na matemática, hein? Pois é. Teu irmão já veio aqui e contou essa história para nós. Meu irmão é o culpado, né? Ele disse, a culpa é minha, eu sei. Fui aluna do Fabão, né? E comecei fiz magistério, fui dar aula de matemática. E essa passagem da matemática para a psicologia, eu acho que se deu muito... Eu sempre convivi com jovens, com adolescentes. E eu gostava muito de entender por que na matemática era mais fácil somar e multiplicar do que diminuir e dividir, né? Essa questão assim de tanta cultura dentro de uma sala de aula, tantas famílias diferentes, ter que... Normalmente, né, matemática não é a matéria preferida da grande maioria, né? Eu não podia dar aula de educação física, não era a hora do recreio, nos adolescentes, o momento que eles mais gostavam. E conversar com os pais, tinha que chamar muito o pai, porque as notas não estavam boas e tal. E eu comecei a cada vez mais me interessar por essa questão de relação humana, de famílias diferentes E no decorrer da minha caminhada dentro, ainda trabalhando como professora de matemática, fui fazer o curso de psicologia. Mas sempre tive uma veia muito empreendedora e sempre quis ter o meu negócio, né? E quando foi chegando o final do curso, eu já tive uma trajetória um pouco contrária, porque ao chegar no final do curso, abri o curso de pós-graduação na Fevale. E como eu já era formada em matemática, eu pude começar a fazer o curso de pós-graduação sem estar formada em psicologia. E eu terminei primeiro a pós-graduação em psicologia e depois eu me formei psicóloga, né? Então já foi ao contrário ali. E uma professora me perguntou, bom, Aline, mas o que tu vai fazer agora, né? E daí existia o cursão do Fabão, onde se davam aulas particulares, né, das diversas disciplinas, onde o Fabão era o carro-chefe com a matemática. E eu pensei, eu vou fazer algo parecido com o cursão do Fabão, só que eu vou fazer com a psicologia. E vizinhos, NAP e cursão do Fabão, então é um prédio familiar, né? Muito divertido, porque a gente está sempre correndo de um prédio para o outro, né? Mas... aqui na Frederico Lins. Isso. O que acontece? Eu criei um modelo diferente, porque como professora, eu via que às vezes eu tinha aluno que... tinha dificuldade de matemática, então ele ia na aula particular. Mas as dificuldades não eram em matemáticas somente, então ia na psicopedagoga. E a psicopedagoga precisava ajuda da psicóloga, então ele ia em outro lugar. Tu já fazia esta orientação para a mãe, por exemplo? Muitas vezes precisava, porque... e outras vezes eu precisava fazer o contrário, Rodrigo, porque às vezes a gente via que o Joãozinho não tinha dificuldades em matemática, mas na aula era melhor... bater papo, eles eram adolescentes e adolescente tem outros interesses. O nosso sistema de ensino, e eu falo a nível de Brasil, não é Rio Grande do Sul, não é escola pública ou particular, o nosso sistema de ensino é um sistema, no meu ponto de vista, errôneo, né?
E o nosso adolescente, se a gente pega a matemática de 7ª série, ela é uma coisa que não está adequada para o nosso aluno, mas eles têm Enem pela frente, a gente tem que cumprir uma tabela, né? Então o professor se vira do avesso para a aula se tornar interessante, né? E às vezes o aluno até nem tinha dificuldade. Então, às vezes a gente até tinha que fazer o processo contrário, porque ele até tinha que ver a matéria fora da aula, porque na aula ele não tinha visto, né? E às vezes eu me lembro que uma vez um caso eu disse para a mãe, não sei o que eu faço, ele vai na aula particular e depois tira 10 na prova, né? Eu disse, vamos fazer o contrário. Esse, no caso, ganhava mesada, né? Experimenta dizer para ele que a próxima aula particular ele vai pagar da mesada dele, né? E daí o guri disse, professora, como é que tu me diz isso para minha mãe, né, e tal. E ele estava enlouquecido depois da prova, porque ele queria que eu corrigisse logo a prova, porque senão ele ia ter que fazer mais uma aula particular antes da outra prova, né? Porque se a nota dele fosse boa, ele não ia precisar fazer outra e, consequentemente, não precisaria pagar, né? Então, ele nunca mais precisou fazer aula particular e começou a copiar as coisas da aula, porque ao copiar, ele já aprendia, né? Então, esse movimento, é claro, né? Existem os que têm dificuldade, tudo, mas o que eu via é que tinham famílias que tinham que carregar, assim, o filho para psicopedagoga num lugar, para psicólogo no outro lugar, para aula particular no outro lugar. E eu pensava assim, por que não ter um local onde isso tudo está no mesmo local? Então, do ponto de vista de logística, isso ajuda, mas principalmente do ponto de vista de conhecimento, esses profissionais vão poder trocar muito mais facilmente. Porque eu até posso pegar o telefone e ligar para a psicóloga, eu psicopedagoga, ou para a professora particular, ou para a professora na escola. Mas é diferente de eu sentar, vem cá, o Joãozinho está melhorando contigo, vamos chamar a mãe do Joãozinho, nós duas já falamos ao mesmo tempo e ela não tem que vir 3 vezes falar com... Então, essa foi a ideia inicial do NAP, né, de ter as áreas comuns, áreas afins, mas também dentro da psicologia eu consegui trazer profissionais atuando num mesmo espaço com especializações diferentes, né? Por quê? Porque dentro da psicologia as pessoas não entendem como na medicina especialidades diferentes. Te dei exemplo anteriormente, né? Se eu quebro o pé, eu vou no traumatologista, eu não vou no oftalmologista. Mas, se o meu filho está com dificuldade de alguma coisa, eu levo ele numa psicóloga. Levo na psicóloga que está fazendo um trabalho de liderança lá na minha empresa, porque eu já conheço ela da minha empresa. Se ela está fazendo um trabalho de liderança na minha empresa, talvez ela não seja a psicóloga ideal para trabalhar com o meu filho. Porque quem trabalha com criança tem especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado para trabalhar com criança, né? Ele é um... Não é como dar aspirina para curar qualquer mal. Isso mesmo, né? E assim a gente tem especialistas em casal, especialista para testagens, a gente tem a neuropsicologia, onde a gente tem testes para a gente poder, por exemplo, trabalhar prevenção. Poxa, eu estou esquecendo as coisas, chega final de ano, quem já não chegou de carro em casa e, poxa, mas eu estava indo para o trabalho e eu vim para casa, eu guardei o Nescau dentro da geladeira, será que eu estou ficando com Alzheimer? Não, às vezes é por estresse, mas às vezes é um sinal que a gente pode estar tendo e a gente não foi averiguar. Hoje a gente tem muitas questões preventivas dentro da psicologia e isso é uma preocupação que o NAP tem de poder criar eventos, sejam eles palestras, workshops, momentos abertos à comunidade e também para a formação de psicólogos e de áreas afins, onde a gente chama a população para momentos onde a gente quer prevenir assuntos que a gente acha que são válidos para a comunidade. E isso a gente já vem fazendo há 6 anos, Rodrigo. Né? Então, são 6 anos. Tu tá realizada hoje, né? Eu tô. Foi o novo filho. Depois de 17 anos dando aula de uma área exata, né, do conhecimento, tu foi para 2 áreas que são absurdamente abertas, né, que cada dia tu encontra variáveis diferentes. Uma que é a administração, a gestão, e outra que é a psique humana. Né? Mas elas são muito parecidas, Rodrigo, porque a administração é a minha matemática. E o lidar com os alunos é o meu lidar com pessoas, né? Então, eu tô no meu chão lá. E eu acho que
a questão, o professor é um ser criativo. Eu não conheço uma professora, um professor por natureza que não é um ser criativo. Quem escolhe essa profissão é criativo por natureza, né? E o NAP, ele é um local de pura criatividade. Talvez por eu encabeçar esse local e por as pessoas estarem lá muito por afinidade. Eu acho que quem procura o NAP para ir conhecer, como é que faz para trabalhar aí, ou, né? Tem características muito de uma... Eu brinco que é a nossa fábrica de ideias. Às vezes alguém vem, esse filme é tão bacana, quem sabe a gente faz um fórum de cinema. Vamos. A gente estava pensando que os estudantes de psicologia... Vamos. Quem sabe vamos fazer alguma coisa agora da baleia... Vamos. Então, assim, alguém vem com quem sabe, a gente já vê como é que vai pôr em prática, né? Tudo dá certo? Não, às vezes não dá. O nosso fórum lá só tava meia dúzia de pessoas. Bom, para meia dúzia que estava lá, foi muito bacana. Outras coisas, falta lugar, né? Poxa, quem mandou não se inscrever com antecedência, né? Então, a gente foi plantando sementinhas e hoje a gente é conhecido, né? E isso é uma realização muito grande quando eu vejo, assim, que cada um dos psicólogos que estão lá, são 35 hoje, né? Escuto os estagiários, né? Vejo as secretárias, todo mundo vibrando com cada coisa que dá certo no NAP, sabe? Isso é muito bacana. O NAP não começou com esse tamanho que ele tem hoje. Não, nós começamos com 6 salas e começamos com 12 psicólogos. Quando eu fiz uma primeira reunião em dezembro para contar para algumas pessoas qual seria a ideia do NAP. Que o NAP seria um local onde eu queria ter esses profissionais especializados nas diferentes áreas da psicologia, que era muito importante eu ter profissionais não só do Vale, mas sim profissionais de Porto Alegre. Por quê? Porque dentro da psicologia, Rodrigo, muitas vezes a gente não quer um psicólogo aqui da região. Eu não quero consultar com um psiquiatra aqui da região, porque o psiquiatra que eu conheço aqui é muito legal e é muito meu amigo. Ou o psiquiatra, eu até não conheço ele, mas ele é super parceiro, é compadre do meu vizinho e eu não vou ir lá consultar. Então, às vezes, eu quero consultar com alguém que não seja daqui. Que não conheça a nossa sociedade. Que não conheça a nossa região, né? Então, o que eu fiz? E daí nós temos a nossa BR, né? Porque por mais que tenha o trem, né? Muita gente, há 6 anos atrás, do meu convívio, gastava 1 hora para ir para Porto Alegre, 1 hora de sessão, e daí se tinha escapado do tráfico na ida, pegava o tráfico na volta, mais 2 horas para voltar. Quando o contrário, né? Tinha engarrafamento para ir e escapava na volta. Então era um turno que o cara perdia para fazer terapia. E daí o que eu pensei? Eu olhei para os meus professores da época, para os meus conhecidos que vinham de Porto Alegre para dar aula na Fevale, na Unicinos, a INH na época não tinha faculdade ainda de psicologia. E eu pensei, bom, se ele tem que vir de Porto Alegre para dar aula, ele já vai estar aqui na região. Então, vou convidar ele para, antes ou depois da aula, ele atender no NAP. E assim eu trouxe pessoas desconhecidas do nosso pessoal aqui para atender no NAP. Mas o nosso pessoal aqui da região, nós temos sangue alemão aqui na nossa veia. Verdade. E a gente precisa saber quem é esse povo. A gente vai no médico, mas escuta, que família que é esse doutor? O nosso povo é assim, a gente quer saber a referência. Então, não, se tá lá é porque é bom, dá para ir. Então, o que a gente fez? A gente pegou as pessoas, bom, quem é que a gente confia aqui na região? Fulano foi bom aluno, vou trazer para cá. Qual é a ficha do ciclano? Vou trazer para cá. Então, eu pensei 12 profissionais para começar o NAP. E esses 12 profissionais eu pensei assim, bom, eu vou vender a ideia do NAP, né? E se 4 acharem que é uma boa, a gente vai começar o NAP bombando. Eu tenho 6 salas, 4 começam, daqui a pouco vai chegando as áreas afins, né? Porque hoje a gente tem psiquiatra, psicopedagogo, quiropraxista, nutricionista, coaching e todas as linhas da psicologia, né? E
E daí o que aconteceu? Depois que eu expliquei o que era a ideia, dos 12, 11 perguntaram onde é que a gente assina para começar isso, né? E a 12ª disse, olha, o meu projeto é engravidar, eu moro em Porto Alegre, eu preciso conversar com meu marido, porque eu só posso atender de noite. E esse é um grande diferencial do NAP, a gente trabalha manhã, tarde e noite, não fechamos ao meio-dia. E sábado de manhã. Então, o que acontece? O horário da noite é um horário nobre, porque muita gente não pode sair da sua empresa para ir fazer terapia. Ou o filho tem que ir para terapia, mas eu preciso levar e buscar. E eu não posso sair do meu trabalho. Então, o horário das 6h30, das 7 é um horário nobre. Então, o NAP está entupido, né? E tu é uma conselheira. Quero saber que posição é essa de administradora e conselheira. Mas depois do intervalo, hein? Hoje uma conversa de peso com a Aline Cruz.